Bom dia, gente. Meu nome é Bianca Cerqueira de Moura Eu sou Ana Clara Alves. Eu sou a Juraci Canela Vigo. e nós somos da ETEC Vasco Antônio Venquerucci. Nós fazemos técnico integrado com o ensino médio em logística e o tema do nosso TCC é Covid-19, e-commerce, delivery de comida, suas adaptações e aplicabilidades no cenário pós-pandêmico. Primeiro, a gente vai começar falando do porquê da escolha desse tema. Na verdade, a gente sabe que o país, querendo ou não, está em uma crise, o mundo inteiro está em uma crise por conta da Covid-19, e a gente quis trazer um pouco disso para o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente viu que muitas empresas se adaptaram e essas adaptações fizeram com que elas cheguem em lugares onde, querendo ou não, ninguém nunca imaginou. Ver essas adaptabilidades e entender elas de uma forma crítica e analítica faz com que a gente melhore empresas também do nosso Brasil, né? Então a gente quis pegar toda essa transformação, trazer de uma forma teórica para que a gente consiga estudar e aprender melhor sobre isso. Eu vou começar falando sobre a evolução do e-commerce e como a logística define esse mercado. Basicamente, a gente tem que começar falando sobre a necessidade de adaptação, porque o e-commerce ele se iniciou a partir disso, uma necessidade de ampliar os nichos e ampliar o mercado. Né? A busca por isso fez com que a gente chegasse hoje em grandes números gigantescos de venda na internet. Um ponto importante é que no nicho, no artigo Evolução do Mercado e E-Commerce do Brasil e Possíveis Impactos na Área Logística, eles relatam que o e-commerce ele se iniciou a partir de 2010 e teve um acréscimo de 20% de ano após ano até 2021. A fonte aqui é do Ebit de 2019 e a gente pode observar que tem sim uma tendência desse mercado evoluir cada vez mais. E esse mercado se ampliando muito do jeito que a gente consegue observar aqui, faz com que tenha muitas concorrências e criem preços também mais competitivos. E faz com que as pessoas comprem mais consequentemente, né? Essa evolução, por muitos estudiosos, foi considerada um amadurecimento do mercado. E esse grande acesso ele é muito importante, principalmente em um país tão desigual quanto é o Brasil, né? Porque o fator internet, principalmente se a gente for pensar lá em 2010, era uma questão dada só para a elite. E as empresas, a partir do momento que elas viram essa oportunidade, elas começaram a investir em outras classes, querendo ou não, né? E um jeito de eles fazerem isso foi a questão de descontos, né? E descontos relâmpagos, como descontos relâmpagos, como foi o caso da Black Friday, né? Que a gente tem todo ano, no mês de novembro, que faz com que aproxime, querendo ou não, esse público. Outro ponto extremamente importante, que a gente pode também ver no artigo a pandemia e a demanda por aplicativos de delivery e de Piracicaba, a gente consegue observar o quê? Que querendo ou não, a demanda de Ubers aumentou por causa da demanda de pedidos. Lá eles relatam que teve um acréscimo quando a pandemia se iniciou de mais de 600 mil Ubers de antes e depois da pandemia. A demanda aumentando fez com que as empresas pensassem em um novo jeito de girar o mercado e vissem a partir daí um problema. E como não tinha ninguém de referência nesse quesito, já que a pandemia pegou todo mundo de surpresa, eles utilizaram muito a questão do tentativa e erro. Então, por isso muitas empresas deram certo, porque tentaram e conseguiram acertar, e muitas empresas deram errado, porque infelizmente erraram. Por isso, é muito importante ter um plano estratégico na sua empresa que funcione em relação às crises. Ser adaptável é uma questão essencial para que a sua empresa consiga se manter no mercado. Bom, eu vou falar um pouco a respeito do delivery de comida e a sua logística. Né? Quando a gente fala em pandemia, talvez a primeira coisa que venha na nossa cabeça seja a palavra isolamento, né? Obviamente, em virtude disso ter sido imposto a nós. Partindo desse ponto, vale muito destacar a importância
do já dito isolamento social e a sua correlação com o delivery. Afinal, foi graças a esse meio que a gente pôde evitar o contato direto com as outras pessoas e também evitar aglomerações por toda parte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saída a ser adotada era o fechamento de quaisquer ambientes não essenciais que pudessem auxiliar na disseminação do vírus, como bares, restaurantes e shoppings. Né? Já os ditos serviços essenciais eram os hospitais, as farmácias e os supermercados. Entretanto, até mesmo esses últimos dois, eles tiveram de adaptar a sua forma de venda, optando também, no período da pandemia, pelo delivery. O Brasil ele veio adotar essa medida de segurança, né? Ou seja, o fechamento geral dos estabelecimentos, e com isso ocorreu um aumento na procura dos aplicativos de entrega. Né? O e-commerce está presente e ele vem se consolidando desde 2010, quando ele chegou aqui no país, onde a internet, junto com a tecnologia, elas tiveram seu verdadeiro boom. Né? Mas o delivery, antes ele era visto como um facilitador na hora de você comprar o seu lanche e mandar entregar na sua casa. Né? No entanto, com a pandemia, ele se mostrou indispensável para que o consumidor ele conseguisse manter de forma segura suas compras. Até 2 anos atrás, a gente não era comum, né, você escutar dos seus familiares, dos seus amigos, que eles estavam fazendo compra para casa através de uma tela de celular. No entanto, se os supermercados eles não tivessem optado também por essa forma de venda, as suas vendas elas poderiam sim ter entrado em queda, mesmo que mínima, poderia sim ter entrado em queda, o que seria muito trágico para os donos, para os empresários dessas redes de supermercado. Com isso, uma pesquisa ela foi realizada durante os anos de 2020 e 2021 e indicou que, com relação aos anos anteriores, a procura de aplicativo de entrega de comida ela aumentou de forma estrondosa, superando até mesmo a procura por outros tipos de delivery, né? Como no caso do delivery de roupa, de sapato, de peça de automóvel, entre essas coisas que a gente está mais acostumado a ver. Enquanto que no início a gente não era nada criterioso para escolher que plataforma a gente ia usar para fazer os nossos pedidos, após uma maior adaptação no mercado com relação a esses apps de entrega, o estilo de venda já não começou a ser bem assim. Você não aceitava mais qualquer coisa, o consumidor não aceitava mais qualquer coisa. Ele estava procurando com afinco aquela empresa que melhor lhe entregava, que mais rápido lhe entregava o que ele pedia e a que mais lhe dava conforto e segurança. Né? A gente tem um exemplo bem próximo a nós, do Empório Dom Olívio, aqui em Jundiaí. Ele é um supermercado recente e durante a pandemia ele abriu o delivery, né? Então você tem a opção de você pedir pelo site, mandar entregar através de iFood, Uber Eats, 99 Eats, Rappi, enfim. Ou você também tem a opção de ir buscar, né? Até o lugar. Tendo então um conforto muito desejado aí nessa pandemia pelo consumidor. Bom, agora falando de transformações do e-commerce de deliveries, a gente precisa ter em mente que o mercado digital sempre esteve no nosso cotidiano, mas obviamente com a chegada do vírus aqui no país, não só aqui no país, né, mas no mundo, houve um vasto aumento de lojas ingressando em plataformas digitais, principalmente por uma necessidade de adaptação perante ao cenário pandêmico. Além desse aumento, com a chegada do vírus, a gente também teve um aumento considerável pós-lockdown, né, pós-decreto do governo, para que a maioria das lojas fechassem, né, os comércios físicos fechassem. Além de ter uma procura para suprir essa necessidade de adaptação engrenando nas plataformas digitais, a gente também pode pontuar que algumas empresas que foram impostas a isso, né, ao mercado virtual, elas também tiveram aí um nicho novo a ser observado. Nós também tivemos os comerciantes, né, que ficaram preocupados com a demanda não dar conta desses novos negócios, mas felizmente não foi o que aconteceu.
Agora, falando de delivery em si, esses também passaram de algo novo, né, de uma novidade para algo essencial. Bom, eu vou falar um pouco sobre os índices de consumo antes e depois da pandemia. Né? Obviamente, o número de usuários de aplicativo de delivery ele aumentou de forma estrondosa. E isso a gente deve levar em consideração o cenário pandêmico e o maior acesso às tecnologias e aos dispositivos como o celular. Né? Segundo um jornalista, Bezerra, a frequência de consumo é muito alta entre jovens e adultos, o que é muito bom para a economia, no entanto, para a sociedade não é muito bom, porque isso mostra a desigualdade que se tem. Né? Infelizmente, as empresas de delivery elas não nos fornecem dados consolidados a respeito do impacto da pandemia nas suas vendas. O que a gente tem é o iFood, que disse que houve sim um aumento na procura de delivery aí. No entanto, não é nada com que as outras empresas elas possam confirmar para a gente. E apesar do padrão dos usuários de aplicativos serem, sim, socioeconomicamente falando, muito bom, serem privilegiados, as empresas elas estão buscando nivelar todo mundo e abranger a maior quantidade de pessoas, sejam essas de alta ou baixa renda. Pegando o gráfico que se tem aí como exemplo, isso foi tirado de uma empresa fictícia, ou melhor, de um restaurante fictício, e a gente está mostrando o gráfico, a barra laranja é o do ano de 2020, a barra azul é o ano de 2019, que fizeram essa relação. Tanto no consumo quanto na venda, né, ou seja, no faturamento mensal, a barra laranja, que é o ano de 2020, ela é muito maior do que o ano de 2019. Vou falar agora sobre empresas, suas transformações e estatísticas sobre a adaptabilidade logística e do e-commerce. Primeiramente, a gente tem que entender que a logística é um fator primordial dentro de uma empresa, principalmente quando a parte logística é a parte que mais custa no percentual de um produto. Né? Hoje em dia, o delivery é considerado um dos maiores veículos de tráfego quando o assunto é consumir. Mas quando as empresas e organizações elas vão entrar dentro desse mercado, é importante entender como criar um relacionamento com o seu cliente, porque isso prende o cliente de certa forma. Então, ter a confiança do cliente é primordial. Se você quer aplicar o delivery na sua empresa, é importante você ter 3 pontos em mente. Qual aplicativo ou site ou plataforma você vai se afiliar? Ter uma entrega mais rápida é de extrema importância. E ter uma eficiência também é muito importante. No artigo Evolução do Mercado do Brasil e possíveis impactos sobre a logística e gestão de estoque, lá eles definem o mercado em 3, em suma, né? E aqui eu trouxe um quadro dos 8 R's para complementar isso. E nesse artigo eles falam o quê? Que tem 3 tipos de trocas entre organizações, que seria o business to business, de empresas para empresas, como fornecedores, que a gente vê muito no mercado, né? O business to consumer, que seria, a gente pode ver, sei lá, a CIA, quando a gente compra online, a Shein, a Magazine Luiza, onde é uma empresa realmente vendendo para um consumidor. E o consumer to consumer, que a gente pode ver, às vezes, no Mercado Livre, né? Porque não necessariamente tem só empresas, mas também no aplicativo Enjoei, que em sua maioria são pessoas que vendem produtos que elas mesmas já consumiram, né? Bom, agora falando de consumo alimentar, né, nos lares brasileiros, a gente pode observar que a alimentação no Brasil é um mosaico bem curioso de ser observado, que abrange desde alimentos tradicionais como arroz, feijão, fontes proteicas animais, até os fast foods. Em relação aos dados, eles são também abrangentes, alguns retirados de pesquisas, né, que foram realizadas, um em específico feito pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde no ano de 2008 até 2009, onde foram entrevistados cerca de 30 mil pessoas.
Essa pesquisa basicamente consistiu em entrevistar pessoas do âmbito rural e pessoas do âmbito urbano, onde as do rural, obviamente, consumiam alimentos mais naturais, né, de plantio próprio, e do urbano, os alimentos industrializados. Em relação ao fast food, obviamente a gente se remete a uma praticidade maior, né, onde eu já afirmo que há sim uma tendência digital, principalmente no âmbito urbano, né, onde basicamente o delivery se une com o fast food, juntando o útil ao agradável. Agora falando do porquê e o objetivo do grupo em fazer essa pesquisa de campo, basicamente consiste em uma coleta de dados, em passar informação ao público, em mostrar o consumo deste mercado e Eu vou falar como a pesquisa ela foi aplicada e qual o objetivo de cada pergunta. Em geral, a pesquisa ela foi aplicada por meio de um questionário online com um total de 10 perguntas. Cada pergunta ela teve o intuito de saber um pouco mais sobre o consumidor, né? A respeito das pessoas que estavam consumindo o delivery, fosse de comida, fosse de supermercado. A gente buscou se atentar às pessoas, quais eram as idades, se elas sabiam ou não sabiam o que se tratava o delivery, em especial do supermercado, que foi uma modalidade que surgiu através da pandemia, né? Então, o intuito, de modo geral, foi esse: saber como é o consumidor com relação ao delivery, em especial durante a pandemia, e como ele considera todo esse cenário pós a pandemia. Eu vou falar sobre os resultados da pesquisa. Cadê meu carregador? Você não podia falar. Peraí, gente. Resultados da pesquisa. Primeiramente, a gente constatou que aparentemente tudo se encontra muito parecido com antes e depois da pandemia. A gente relatou que 54,29% dos consumidores acreditam que o consumo presencial e online estarão equiparados daqui a 5 anos. A gente também viu que 34,14% das pessoas afirmam que irão frequentar mais os estabelecimentos de forma presencial após a pandemia. E 40% das pessoas acreditam que a presença de ambos os cenários, online e presencial, estarão equiparados. A gente também pode observar que 63% das pessoas gostam de delivery, mas não consomem eles. E a maioria das pessoas também prefere fazer compras presenciais no mercado. O que a gente pode concluir com isso é que as pessoas são muito mais levadas à necessidade de fazer algo do que realmente o gosto. Então, o que a gente pode relatar com isso é que talvez criar mecanismos e utilizar disso, da necessidade da pessoa para fazer algo ou consumir algo, é uma estratégia muito, muito mais interessante do que fazer algo em relação a gostos ou particularidades de um certo nicho. A gente vai falar agora sobre a aplicação da prática dos resultados. A gente vai começar falando sobre a necessidade. Primeiramente, a gente tem que entender que cada empresa tem o seu jeito único de ser. Então, não necessariamente uma coisa que vai dar certo para uma vai dar certo para a outra, né? É importante entender que o delivery não necessariamente ele vai ser uma necessidade para a sua empresa. Talvez tenha outras formas de lucrar que funcionem bem mais para ela, né? Bom, eu vou falar sobre o segundo passo, que é a tecnologia. A tecnologia, ela vai ser estritamente necessária quando o empresário decidir implementar em seu negócio delivery, né? É sempre necessário encontrar ou desenvolver alguma plataforma, seja um aplicativo ou mesmo um site, que represente a sua empresa conforme você quer passar isso para o cliente, né? Que represente a cultura da tua empresa. A gente pode pegar como exemplo a empresa fictícia que a gente criou, Ana Biju Docinhos. Ela é uma doceria, então ela vai ter que analisar que plataforma e tecnologia ela vai querer utilizar. iFood, Rappi, 99 Eats, Uber Eats, ou até mesmo uma plataforma autoral, né? Mas que sempre busque
a essência da empresa. Agora, indo para o terceiro passo, a gente tem o investimento. O investimento ele é capital, de capital, aliás, no investimento de capital, ele é fundamental para que a probabilidade de sucesso aumente de forma considerável. E nós não estamos falando de enormes quantias, apenas de uma aplicação devida desse dinheiro, né? A inversão em plataformas confiáveis, em tecnologia de ponta, elas fazem sim a diferença, né? E, por exemplo, nessa empresa que a gente colocou como exemplo, ela vai ter que dispor de uma quantia razoável de parte de seus lucros para que possa, sim, haver um bom investimento com hospedagem de software, aplicativo, entre o que mais a empresa vê como necessidade. Agora, falando de rentabilidade, obviamente se remete ao lucro, à renda. A gente tem aí o lucro, né, que é um dos fatores determinantes para qualquer empresa, qualquer organização. O que a organização vai render? Se isso for significar um aumento de vendas, obviamente a implantação do delivery vai ser uma ótima escolha para o lugar. Passo do marketing. O marketing é um fator muito importante quando a gente quer falar sobre vendas realmente, e convencer o consumidor de que a sua empresa ou organização é melhor do que a do concorrente é um ponto muito importante. Ter um diferencial é primordial. O que seria um diferencial? No caso do Ana Biju Docinhos, que é nossa empresa fictícia, a gente utilizou de um entregador que seja muito educado, que tenha uma carteira de motorista há muito tempo, e também a entrega de brindes para nossos clientes, mimos, para que eles se sintam especiais acima de tudo. Bom, eu vou estar falando um pouquinho do fluxograma. Na verdade, esse fluxograma, ele refere-se a tudo que a gente falou, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passo, né? E é uma forma esquematizada e uma forma geral, né? A gente falou de forma mais abrangente, falando a respeito de passo por passo e como aplicar ele em uma empresa, né? E aqui a gente tem como se fosse, entre aspas, a fórmula do sucesso para o delivery ser implementado na sua empresa. Agora, como consideração final, a gente vai falar um pouquinho que a pandemia ela obrigou muitos empresários a investirem em uma repaginada na sua empresa e ter uma total readaptação perante as inúmeras regras que toda essa situação ela impôs para nós. Essa nova face, ela mostrou exatamente como é importante a empresa ela ter uma adaptabilidade maior, né, em relação às divergências, em relação aos problemas que o mundo ele vem enfrentando. Né? Diante de uma crise, no nosso caso, uma crise sanitária, mas ela poderia ser uma crise econômica, ela poderia, enfim, ser qualquer outro tipo de crise. É importante a gente estar analisando os impactos que isso causam e as oportunidades que isso trazem para a nossa empresa. É sempre importante que a gente tenha uma equipe pronta a ajudar a gente a dar uma repaginada na nossa empresa quando houver a necessidade. Por isso é muito importante a gente ter um pessoal completamente concentrado e completamente entregue à empresa, no sentido de o empresário ou o dono da empresa ter a ciência que aquele pessoal vai fazer o possível para a empresa, mesmo no meio de tanta diversidade, continuar indo para frente. Bom, a gente precisa ter em mente que, diante de números expressivos, diversas transformações e adaptações, prever os acontecimentos e ter um plano estratégico, um plano de fundo, um plano B, de logística é essencial para o futuro de uma empresa que valoriza seu lugar no mercado online e também para as empresas e organizações que ainda não se abriram para este meio. A conclusão do projeto pretende se mostrar ao micro e macro empreendedor, como também à população consumidora dessa modalidade de consumo, pontos de vista teóricos e propostas e adaptabilidades em um cenário pós-pandêmico.